Questão 76 do capítulo 1. Ricardo e Jane estão separados sob uma árvore. Estão parados sob uma árvore no meio de um pasto. Há uma discussão entre eles, em seguida os dois partem em diferentes direções e sentidos. Então, eu já representei essa situação aqui. Vamos verificar. Ricardo caminha 26 metros na direção de 60 graus do norte para o oeste. Então, aqui está o norte, aqui está o oeste. Contando do norte para o oeste, 60 graus. 60 graus do norte para o oeste. Um deslocamento de 26 metros. Então, coloquei aqui. Deslocamento Ricardo, 26 metros. Está aqui representado. Jane segue por 16 metros na direção a 30 graus do oeste para o sul. Então, contando do oeste indo em direção ao sul, tem uma abertura de 30 graus. Está aqui 30 graus e 16 metros. Então, deslocamento de Jane, 16 metros. Então, eles param e olham para um para o outro. Qual é a distância entre eles? Então, estou perguntando qual é essa distância aqui em verde. Em que direção e sentido o Ricardo deve caminhar para ir diretamente a Jane? Olha só, tem duas formas de resolver a letra A. Tem uma que é bem mais rápido, que é a lei dos cossenos, e eu vou fazer das duas formas para mostrar como é. Quando eu tenho dois lados de um triângulo e quero saber o terceiro lado, e se eu tiver o ângulo entre esses dois lados, eu posso calcular essa distância aqui já diretamente, usando a lei dos cossenos. Então, a lei dos cossenos é essa daqui. Uma distância, se eu elevar os dois lados ao quadrado, né? A distância oposta ao ângulo ao quadrado é igual um lado ao quadrado, que é esse 16 aqui, mais o outro lado ao quadrado, menos duas vezes o produto de cada um aqui, vezes o cosseno do ângulo entre eles. E o cosseno do ângulo entre eles é 60 graus. Porque aqui dá 90, e como aqui já tem 60, daqui para cá ficam 30. Então, somando o ângulo todo entre esses dois vetores, dá 30 mais 30, 60. Aí eu tiro a raiz quadrada aqui dos dois lados. Fica a raiz quadrada de d ao quadrado, que é d, e fica a raiz quadrada disso daqui. Cosseno de 60 é 1/2. Então, simplifico aqui, eu multiplico só esses dois. Elevo esses dois ao quadrado também. Quando eu somo essas três parcelas aqui, tem um sinal de menos, que é 516 metros quadrados. A raiz quadrada disso, 22,7 metros. Então, essa é a distância entre os dois. Mas, na parte B, pede direção e sentido que o Ricardo deve caminhar. Então, vou tratar de vetor. Como eu vou tratar de vetor, eu vou logo exibir que vetor é esse e calcular o módulo dele também para conferir que dá igual ao lei dos cossenos. Então, como é o Ricardo que deve caminhar, então eu coloquei o vetor iniciando onde o Ricardo está, partindo até onde a Jane está. Então, por isso que eu coloquei essa direção. Agora eu tenho que encontrar o vetor D. Eu vejo que dr mais d é igual a dj. Então, eu escrevo isso aqui. dr mais d é igual a dj. Agora eu isolo d, que é o que eu quero. O d é igual a dj menos dr. Agora eu vou escrever cada um aqui, os componentes. Começando por dj. A projeção em x de dj é negativo, contra o sentido de crescimento do eixo. Da mesma forma, a projeção em y é negativo, contra o sentido de crescimento do eixo. Para x, eu vou usar cosseno, porque eu uso o ângulo que está contando a partir do x, né? E para y, eu vou usar seno, porque não tem ângulo aqui. O ângulo que eu estou usando é esse. Então, vai ser o módulo vezes o cosseno para x, o módulo vezes o seno para y. E os dois negativos. Então, negativo em x, negativo em y. O módulo vezes o cosseno de 30 graus para x, o módulo vezes o seno de 30 graus para y. Menos, eu deixei esse menos aqui indicado. Aí tem um parênteses. E tendo o parênteses, eu vou colocar o dr. Então, vamos lá para o dr agora. O dr vai ser negativo em x e positivo em y. Então, em y vai ser cosseno, porque eu estou contando a partir de y. Em x vai ser seno, porque eu não estou contando aqui o ângulo. Então, vai ser 26 seno de 60 para x, 26 cosseno de 60 para y. E x vai ser negativo.
Então, aqui, x negativo, 26 seno de 60, y positivo, 26 cosseno de 60. Agora basta resolver isso aqui. O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. O seno de 30 é 1/2. Aqui fica positivo. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Aqui fica negativo. O cosseno de 60, 1/2. Então, agrupando aqui o que é em coordenada x e o que é em coordenada y, eu encontro 8,66 metros na direção de x, menos 21 metros na direção de y. Vamos ver se é coerente. Andar só um pouco na direção de x e muito na direção de y. É isso mesmo. E em y negativo, em x também negativo. Vamos ver. Ah, não. A projeção em x é para cá. É positiva, aponta para o sentido de crescimento do eixo. Então, x positivo, y negativo, como deu. X positivo, y negativo. Agora eu vou calcular o módulo desse vetor. Só para mostrar que está o mesmo resultado, 22,7. Então vai ser uma componente ao quadrado. Eu não usei essa porque isso aqui já foi uma aproximação do raiz de 3. Então, uma componente ao quadrado mais outro componente ao quadrado. Aqui ficou 25 vezes 3 metros quadrados. Aqui já deu para fazer direto. Isso dá a raiz quadrada de 516 metros quadrados, que foi o que eu já encontrei aqui no meio do cálculo da lei dos cossenos. Então o resultado deu o mesmo, 22,7 metros, como deveria ser. Então aqui em A ele pediu isso, respondi de duas formas. Em B ele pede direção e sentido. Então vamos aqui para B. Para encontrar a direção do vetor D, eu fiz da seguinte forma. Eu preciso de uma equação que contenha um ângulo relacionado ao vetor D. Então eu desenhei aqui o vetor de x, o vetor D, e eu vou fazer o produto escalar entre os dois, porque na equação do produto escalar aparece o ângulo entre os dois vetores que eu estou usando. Então, o vetor D, produto escalar com o vetor de x, é igual ao módulo de cada um vezes o cosseno do ângulo entre eles. Agora eu posso isolar esse θ aqui, que vai dar a direção do vetor. Então eu escrevo o vetor D, que eu achei ali, 8,66 menos 21, produto escalar com vetor de x, o módulo, que eu achei duas vezes, né, 22,7, esse cosseno de θ. Quando eu distribuo esse produto escalar, o vetor de x vezes o vetor de x dá 1, e o vetor de y vezes o vetor de x dá 0, porque eles são ortogonais. Então zero essa parcela aqui. Aí eu fico com 8,66 dividido por 22,7, simplifica as unidades, fica o cosseno adimensional, como deve ser. Então aplica a função inversa do cosseno e encontro o arco-cosseno de 8,66 dividido por 22,7. Isso aqui dá, eu preciso de uma calculadora científica para fazer isso. Isso aqui dá 67,57 graus. Então, eu encontrei o ângulo nesse desenho, mas eu ainda posso passar essa informação de outras formas. Então, coloquei aqui 67,57 graus do leste para o sul. Então, se eu começar a contar do leste indo em direção ao sul, tem esse ângulo aqui, que é exatamente esse, o mesmo, que é 67,57. Mas essa não é a única forma de mostrar usando essas coordenadas, né? Eu posso falar que do sul para o leste são 22,43 graus. Então, do sul em direção para o leste, 22,43, que é o complemento desse aqui, né? Eu também posso exibir essa direção no círculo trigonométrico. Então aqui eu desenhei o círculo trigonométrico e coloquei menos 67,57. Esse ângulo aqui em vermelho, porque o menos é quando a gente conta o ângulo nesse sentido. O ângulo é positivo contado nesse sentido aqui, no círculo trigonométrico. Então, o resultado é menos 67,57 no círculo trigonométrico. Isso daqui não tem nenhuma ambiguidade. Ou 292,43 graus no círculo trigonométrico. É que eu estou entregando ele positivo, eu sei que eu estou contando para cá, esse ângulo em azul, o maior. Então aqui tem algumas formas de dar direção. Todas elas são válidas. Eu só não posso apresentar só esse número aqui. Eu tenho que apresentar o número mais esse desenho. Sentido agora. Apontando para o quarto quadrante. Então eu tenho os quatro quadrantes aqui, nessa ordem. Então é da origem apontando para o quarto quadrante. Ou do segundo quadrante para o quarto. Estava aqui o vetor D. Isso já resolve a questão.